Compartilha aí a live para quem quer entender mais um pouco da palavra de Deus, que é muito interessante, certo? Eu vou adiantar, iniciar nossa leitura, e no final aqui, né, caso haja perguntas, aí eu tiro a dúvida de vocês. Então, vamos lá. Atos, capítulo 6, tá? Vamos iniciar nossa leitura de Atos, capítulo 6, e vamos ler até Atos, capítulo 7, completo, tá? É uma leitura um pouco extensa, porém uma leitura bem interessante. Atos, capítulo 6, versículo 8 a seguir. Vamos lá. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio do poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra eles alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Esses e outros judeus da região da Sicília e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então eles pegaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos que este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então você vê aqui a clássica acusação, né? Que sempre eles faziam contra os primeiros cristãos, ou do caminho, ou nazarenos, não importa. Mas os nossos irmãos aí, né, os cristãos primitivos, sempre a mesma acusação. Eles falam contra os sábados, contra Moisés, contra Deus, contra os profetas. Foram esse mesmo álibi que eles usaram para crucificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o mesmo álibi que eles usaram para matar os primeiros cristãos. Tá? Então você vê que é sempre o mesmo álibi ali. Eles não conseguiam vencer nenhum debate e usava de mentiras, né? E dissuasões aí com o povo para que fosse açoitado e mortos muitas das vezes, mortes terríveis, né? Os primeiros cristãos. Mas continuando a leitura. Dessa maneira, eles atiçaram o povo e líderes e os mestres da lei. Depois foram agarrar Estevão e o levaram ao conselho superior. Então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito deles. Essas pessoas afirmam o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do Conselho Superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Então você já via a glória de Deus já ali no momento, né? Com Estevão, a manifestação. E você continua vendo as mesmas acusações infundadas. E para alguns que dizem que os primeiros cristãos ali, não, que eles cumpriam a lei, não, todos nós temos o direito de guardar os mandamentos, e é isso que vai ficar claro. Porque a lei, né, os preceitos mosaicos, ela foi dado para servir como aio, como guia ao povo hebreu, né, para que eles chegassem a Cristo. Mas mesmo assim eles se perderam por não ouvir Moisés e nem os profetas. Mas continuando. O grande sacerdote perguntou a Estevão: o que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão, quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. E Deus lhes disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhes mostrarei. Então ele saiu da Caldeia e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para essa terra onde vocês agora estão morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo dessa terra, mas prometeu que ia dar toda essa terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ainda não tinha filhos. Ele disse a Abraão: os seus descendentes vão viver como os estrangeiros em outra terra. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. E nisso aqui, Estevão vai dar uma aula maravilhosa, né? Tanto que ele ensinou lá e a gente também hoje aqui aprende toda a trajetória do povo hebreu. E Deus disse ainda: eu castigarei a nação que os escravizar. Depois disso, eles voltarão daquela terra e me adorarão neste lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão, como prova da aliança que fez com ele, tá? Estevão deixa claro que a circuncisão é uma aliança que Abraão deu, tá? A cerimônia da circuncisão como uma prova, né,
da aliança dele com o próprio Deus, certo? Deus deu isso a Arão. E Arão passou isso a ser um costume da família de Abraão, da família dele. Alguém gosta de cogitar que a circuncisão seria lei. Não é, é um costume da família de Abraão que foi passada adiante, tá? Isso Estevão deixa muito claro aqui, ó. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão como prova da aliança que fez com ele. Por isso Abraão circuncidou seu filho Isaque. Uma semana depois do seu nascimento, Isaque circuncidou seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com seus 12 filhos, os patriarcas. Estevão continuou: os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante do faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis, e faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve falta de alimentos e muito sofrimento no Egito e em Canaã. E os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizendo que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os vossos antepassados até lá. Na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era, e Faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar o seu pai, Jacó, e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Eram 65 pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito, e ali ele e os nossos antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Depois os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos nos túmulos que Abraão tinha comprado dos descendentes de Amor, por um certo preço. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então um rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar o Egito, e esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho, e assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Estevão disse ainda: quando Moisés estava com 40 anos, resolveu ir ver sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e, tentando apartar a briga, disse: homens, escutem, vocês são irmãos, por que estão brigando? Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para um lado e disse: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian. E ali nasceram 2 filhos dele. 40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do Monte Sinai, um anjo apareceu a ele. Isso aqui é um detalhe muito importante, tá? Isso é um detalhe muito importante. Desde o princípio, tá? E eu fiz vários vídeos. Eu acho que os vídeos estão aí no canal. Quem guiou o povo de Israel no deserto, né? E eu também tenho um vídeo falando sobre o Deus que aparece em trevas. E eu vou falar sobre a gnose cristã, que é um entendimento, uma doutrina diabólica, e eu vou explicar essas questões, né? Quem apareceu com Moisés, quem guiou o povo no deserto, certo? E vocês vão ver que é um anjo, tá? É um anjo. Aí vocês perguntam, então, Didão, não é um anjo maligno? Não, é um anjo do Senhor, tá? Porque o Senhor rejeitou ir com aquele povo rebelde. E é por isso que a lei foi dada, certo? A lei foi dada para punir o povo. Ele vai falar isso em Jeremias, né? É Jeremias? Eu acho que é em Jeremias. Tem vídeo aí que eu falo, né? E eu lhes dei os mandamentos, né? Não para que vocês vivessem, mas para que vocês morressem. Certo? Aonde Paulo também, posteriormente, vai dizer exatamente quase a mesma coisa que Jeremias, falando no sentido de que a lei foi dada por causa da transgressão. Se não houvesse transgressão, não haveria lei. Entendeu? A lei não foi dada para controlar o pecado. A lei foi dada depois que o povo pecou, para punir. A lei é para isso, porque a lei é do pecado e da morte. Mas a graça e a vida vem através de Cristo, certo? E é isso. Cristo cumpriu as festas. Ele remiu nossos pecados. Ele é o Cordeiro Pascual. É por isso que ele
não fez a Páscoa, ele comeu antes da Páscoa. Por quê? Porque Jesus não pode praticar nenhuma festa porque ele não teve pecado. Só pratica festa quem peca. As festas são para purificação. Jesus, como não era pecador, Jesus não cumpriu nenhuma festa. Ele foi às festas. Nas festas das cabanas, Jesus entrou como rei, sendo celebrado. Ele não comemorou a festa. Na Páscoa, o que é que Jesus fez? Jesus comeu a ceia antes da Páscoa e morreu no primeiro dia de Páscoa e ressuscitou no último dia de Páscoa. Você vê como Jesus cumpriu todas as festas. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto extenso e é maravilhoso. Vamos continuar a nossa leitura, certo? Mas é quando a gente começa a falar assim, a gente quer completar. Mas vamos lá continuar a nossa leitura. Vamos lá. Mas... beleza. 40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do Monte Sinai, um anjo apareceu a ele no meio do fogo, de um espinheiro que estava queimando. Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: Tira as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o gemido deles e desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. E Estevão continuou. Esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles perguntaram: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador, com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Compreende? Será que Estevão estava errado, enganado acerca? Será que Paulo também estava? Porque eles falam exatamente a mesma coisa. E é por isso que eu digo, os caras que não leem Bíblia, aí vai chegar e dizer, não, no Antigo Testamento era o diabo, era o Satanás, era o anjo perverso, como alguns fazem, né? Como o Tiago Lima faz, como outros aí fazem, fazendo confusão, né? E o mesmo Jesus que deu autoridade aos anjos para agir no deserto por causa da incredulidade e da perversidade do povo hebreu, é o mesmo Jesus que vai vir no Apocalipse com a roupa salpicada de sangue e uma espada pontiaguda saindo da boca e julgando as nações com vara de ferro, tá? Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres, Vamos lá, de novo, Esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro, que eu acredito ser o anjo Miguel, tá? O arcanjo Miguel. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra e também no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas: no meio de vocês, Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Essa profecia de Moisés, ela está lá no final, tá? Eu acho que é de Deuteronômios, quando Moisés começa a dar as orientações ao povo, depois que ele escolhe Josué, e ele começa a dar algumas maldições, caso o povo não cumprisse. Tanto que quando Moisés está próximo da sua morte, e Deus chama Moisés, Arão e Josué para uma conversa, o que é que Deus fala para Moisés? Olha, Moisés, eu sei que quando você morrer, esse povo vai se desviar do caminho. Tá? Deus já sabia, porque o povo era duro de coração. Eu sei, tá? Que eles vão se desviar desse caminho, mas ensina esse cântico ao povo de Israel, para que eles cantem em todos os lugares e esteja na boca dos seus filhos. E aí tem lá o cântico, que é a maldição, que caso eles descumprissem e abandonassem o Senhor e se prostrassem a outros deuses, eles seriam malditos em todas as terras, certo? E é o que acontece, é o que aconteceu. Depois, em Jeremias, em Abacuque, em todos os profetas vai ter esses mesmos ditos de Moisés, tá? Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai.
E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Então fizeram uma imagem em forma de um bezerro e mataram animais para oferecer a ele como sacrifício. Depois deram uma festa em honra à imagem que eles mesmos tinham feito. Mas Deus se afastou deles e deixou que adorasse as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifício durante 40 anos no deserto. Vocês carregaram a barraca do deus Moloque e também a imagem da estrela Renfã, o deus de vocês. Esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso vou mandar vocês para além da Babilônia. É brincadeira? Os caras passaram 40 anos fazendo coisa errada, sofrendo. Por quê? Por causa da desobediência. E aqui aonde entra outro ponto aqui muito interessante, que os caras gostam de confundir essas questões aqui. Porque, um exemplo, a gente fala acerca dos judeus askenazi, né? E a gente fala, e tem gente que tenta defender os hebreus verdadeiros, os tradicionais hebreus. Rapaz, tanto os askenazi quanto os hebreus são um povo ruim, são um povo desobediente, são um povo incircunciso de coração, são apegados a tradições, cego por elas, mas eles não, em nenhum momento, adoraram ao verdadeiro Deus. Eles foram o tempo todo se rebelando contra Moisés, contra o anjo que ia com Moisés. Vocês estão entendendo? Moisés tentava fazer a coisa certa e eles faziam a coisa errada, desde o princípio. Eu arrisco a dizer que eles foram rejeitados logo no Monte Sinai, quando não quiseram ouvir Deus. Porque você vai ver que alguns profetas vão falar sobre isso, que desde o Monte Sinai eles não queriam ouvir a Deus. Porque quando Moisés manda o povo se preparar, se aprontar, se purificar, o que é que os anciões ali fazem? Né? O que é que os anciões fazem? Os anciões simplesmente chegam lá e falam: não, Moisés, não queremos falar com ele. Fale em nosso lugar. Só que Deus fica irritado, porque ele queria falar com o povo, ele queria que o povo ouvisse, e o povo rejeitou ouvir a voz de Deus. Né? Para vocês terem noção que o povo, desde o princípio, então o plano de salvação, ele vem se estendendo desde lá de trás para chegar a nós. Né? O Israel de Deus, todos quantos são chamados de todas as partes do mundo, que têm a circuncisão no coração, e porém a lei no coração dos homens nos fins dos tempos, que somos nós. Aqueles que não têm a lei em pedras seguiriam melhor a lei, porque essa lei seria gravada nos corações. E é isso que é nos ensinado, que está nos profetas. Né? É o que eu digo. Se fosse entrar nesse assunto, é um assunto gigantesco mesmo. Eu só estou me atendo aqui à exposição de Estevão. Né? Vamos continuar. Vocês carregaram a barraca de Deus Moloque e também a imagem da estrela de Renfã, o Deus de vocês. O Deus de vocês. Esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar. Por isso vou mandar vocês para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou de diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Como disse o profeta: o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas essas coisas? E Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Tá? E aqui entra algo muito interessante. Vou abrir um grifo aqui. Lá em Apocalipse, capítulo 18, se eu não me engano, ou 19, quando vai falar da queda da grande Babilônia, da grande meretriz, o que é dito lá? Caiu a grande Babilônia,
né? A cidade que matou os profetas, aonde os profetas foram mortos, e o nosso Senhor. E tem gente, tem um vídeo aí no meu canal, eu acho que está no canal ainda, é um vídeo que eu falo, quem é a grande prostituta, a meretriz, de Apocalipse capítulo 18. Está aí no canal, eu acho, se eu não me engano. Mostro no Novo, no Antigo Testamento, todas as descrições. Mas só isso aqui é claro. Tem gente que fala que é Roma, que é o papado, que é o Vaticano. Tem gente que fala que é um outro reino que vai surgir. Sim, tem um reino que vai surgir. Mas a grande prostituta, a meretriz, que faz negócio com os reinos da terra e faz comércio com a alma dos homens, todo mundo sabe que é Israel. Todo mundo sabe que é Jerusalém. Todo mundo sabe que a economia mundial e global hoje, isso aqui eu estou falando de Bíblia, gente, é dominada pelos judeus. E é muito claro isso aqui. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? E hoje, qual é o profeta que eles não perseguem? Aonde é que o nosso Senhor morreu? Que vai dizer lá em Apocalipse que a grande cidade que cai, a meretriz, é a cidade que matou o nosso Senhor. Hã? Será que dá para errar em algo tão claro? O próprio Pedro, posteriormente, vai dizer, e morre profeta fora de Israel? Então está muito claro que Israel é a grande prostituta, é a meretriz. Seja a forma da roupa, flor de farinha, linho fino, púrpura vermelho, escarlate. Seja todos os detalhes que Deus vai lá e pega aquela em Ezequiel, em Jeremias, Deus pega aquela virgem desnuda, veste ela, dá um nome, dá um poder, e depois ela faz o quê? Se prostitui com os reis da terra, com os reis ao redor, que Deus disse para ela não se deitar, como uma meretriz, uma prostituta. Você me traiu, adulterou contra mim. E esse adultério, obviamente, de Israel era necessário. Era necessário por quê? Porque Jesus morreu. Paulo vai explicar. Por que Jesus morreu? Tendo o atestador, enquanto ele vive, o testamento é válido. Mas depois que ele morre, o testamento é passado, ele não é mais válido. Jesus morreu, por isso que entender sobre o casamento, por isso que entender sobre o casamento e o divórcio nos moldes bíblicos é importante. Por quê? Jesus morreu para dar carta de divórcio a Israel. Era a única forma que tinha de se fazer. Por mais que ela fosse adúltera, ela insistia em querer dizer que era o povo, que era a escolhida. E Jesus vai lá, morre, dá carta de divórcio, consuma aquela parte, dá carta de divórcio a Israel, ressuscita, que é uma coisa maravilhosa. Já que ele morreu, agora ele está desimpedido para casar novamente. Jesus ressuscita e casa com a igreja, que é o novo Israel de Deus. Aqueles que têm a circuncisão no coração, não mais na carne, não mais na descendência, não mais no sangue, porque sangue não erra o reino de Deus. Não há preterismo por sangue. Você ser grego, gentil, judeu, americano, não há preterismo. É o reconhecer do poder de Cristo, do seu poder remidor, da sua obra salvífica, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, da sua glória, para que possamos ser salvos e andar juntamente com ele. Certo? Vamos continuar nossa leitura. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciavam a vinda do bom servo, e agora vocês o traíram e o mataram. Quem matou Jesus? Tem gente ainda que fica com discussão. Porque foi os romanos. Quem matou Jesus? Quem Estevão está aqui dizendo que matou Jesus? Como matou todos os outros profetas? O bom servo, o servo sofredor, quem matou ele? Né? Vocês receberam a lei por meio dos anjos e não têm obedecido a essa lei. Nunca. O pessoal pergunta, mas os judeus não seguem a lei? Não seguem, nunca seguiram. Sempre foram desobedientes à lei de Deus. Sempre. Por isso que Deus deu estatutos pesados para eles. E aí você tem lá os preceitos da lei que são pesadíssimos, que era para punir esse povo. Porque a lei, de fato, eles não seguiram. E é onde Paulo também vai dizer em Coríntios, se eu não me engano, que a lei
que a lei foi promulgada através de anjos. Não veio por um único mediador, mas na mão de vários, sendo Moisés aí o principal. Mas a graça e a fé veio por intermédio de Cristo. Né? Mas vamos lá, continuando. Quando os membros do conselho, agora eles ficam loucos, porque eles não aguentam ouvir a verdade, né? Quando os membros do conselho superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu, viu a glória de Deus e viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas esses taparam os ouvidos e gritando bem. Até hoje eles pegam uns vídeos aí para você ver sobre esse povo na internet, você falando verdades, e eles tapam o ouvido. Um cristão evangelizando, eles tapam o ouvido, começa a cuspir no chão e a cantarolar para não ouvir. Até hoje eles têm esse costume. Mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, avançando todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apredejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo, tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condene esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. E saiu, e Saulo aprovou a morte de Estevão. E aqui, né, Saulo, no caso Paulo, ele estava aqui como zeloso da lei dos fariseus, óbvio, não da lei de Deus, mas Paulo era um extremo conhecedor da lei, né, da palavra, e foi isso que o capacitou profundamente a pregar o evangelho da verdade depois que Deus o chama, né? Depois que Deus o chama. E Paulo vai falar sobre a questão de Estevão também. Foi algo que no início foi muito difícil para Paulo, pois ninguém confiava em Paulo, exatamente por causa dessa atitude dele lá no início. Mas hoje, né, a maior parte do conhecimento da revelação de Deus a nós veio através de Paulo também, mas Pedro é profundo. Rapaz, Pedro e João, os evangelhos, mas principalmente as epístolas, que já é o ensinamento para a igreja, é algo fenomenal. Eu vejo poucas pessoas explorando isso, né, em mensagens. É algo que eu acho muito válido para explorar. Mas vamos ver agora aqui os comentários que já tem aqui, para ver se teve alguma pergunta, certo? Vamos lá. Tá aí o Darlan, tá aí, já tá aí, Josenildo, já tá aí. Mike Gino já tá aí também. Me engana que eu gosto, já tá aí. Deixa eu ver a pergunta. Vamos lá. Messi Bocal já tá aí. Canal aí, gente, ó, de estilingue, né? Em alguns lugares chamam de badog, estilingue. O homem é fera. O homem acerta a cabeça de parede de fósforo a vários metros. Vamos lá. Patrícia tá aí, José Herman tá aí também. Vamos lá, pessoal. Ricardo Dante tá aí também. Aí, ó, Patrícia botou um link de um vídeo que eu citei, tá? Quem guiou, isso aí, quem guiou Israel no deserto. Valeu, Patrícia. Isso aí, ó, uma coisa que é interessante, né? Que o deserto é o lugar de o crente aprender, né? O pessoal fala, mais os pentecostais, que é o lugar de Deus aparecer. Não, o deserto não é lugar de bênção, não. O deserto foi maldição para eles. Era uma viagem de 40 dias, eles passaram 40 anos lá sendo punidos pelo pecado e eles não aprendiam. O deserto é lugar de gente desobediente. De provisão também? Sim, a igreja vai ser provida no deserto, mas mediante a perseguição do mundo. Mas no caso dos hebreus, foi devido a, né, infelizmente, a desobediência deles. Josi P. Rocha também está aí com a gente. Outro vídeo aí, ó, dê uma olhada no chat aí que a Patrícia está compartilhando. Tupac está aí também com a gente, valeu. Lu Maria também está aí com a gente, boa noite, Lu. Marcelo também, nosso ADM aí. Vamos lá.
Menino de Ouro também está aí com a gente. Uma informação aí do Descobrindo a Verdade. Elton Tavares já está com a gente também. Vamos lá. Diz que não foi notificado da live. Não dá para confiar no YouTube, não. É por isso que eu recomendo vocês a estar lá no meu canal no Telegram, tá? Porque sempre eu posto antes lá se eu for fazer alguma coisa no canal. No sentido de live, tá? Aí uma referência bíblica aí, Descobrindo a Verdade. Luiz Cavalcante já está aí também com a gente. Então, há uma discrepância, sabe, man, acerca se essa a estrela de Rothschild é a mesma estrela de Renfan. Tá? Eu acredito que é, porque não há outra menção de imagem sobre. E essa estrela de Renfan, como não é invenção do povo hebreu, é um deus que eles adotaram para adorar, é um deus que já existia no culto babilônico, na Síria, na Pérsia, lá na época. É provável que seja assim a Rothschild, né, o escudo vermelho aí, que é usado pela família Rothschild, certo? E é um símbolo bem antigo que vara aí muitas culturas, né? Em média, 5.000 anos esse símbolo tem. Pois é, né? Pois é, Luiz Cavalcante. Você tem canal aí de ditos cristãos que estão lá olhando, olha, o rabino tal disse que já está esperando a vida do Messias, é o anti-Messias. Então, rapaz, quem tem que saber entender isso somos nós. Não ficar igual loucos, igual Romilson, marcando data, não é isso. Mas a gente tem que esperar nos sinais. E outra, não somos da noite, como o apóstolo Paulo fala, para que esse dia nos pegue de surpresa. Somos do dia. Então, para quem é servo verdadeiro de Cristo, a gente vai estar ligado. O dia exato não sabemos, mas o acontecimento dos fatos nos indicará a época, né? E a gente sabe que estamos próximos. Eu não, como algumas pessoas ficam chutando 2023, 2030, não vejo que é data para isso, porque muita coisa tem que acontecer. Mas a partir de agora, dessa pandemia que está rolando no mundo, com certeza é o momento exato de a gente começar a pensar em comunidade, né? Como eu já venho tratando aqui no canal. Vamos lá. Como cristãos podem defender Israel se está nítido o que eles fazem e fizeram até hoje? Porque não leem a Bíblia, Darlan. Não leem a Bíblia. Cristão é o povo que menos lê a Bíblia, entendeu? Então, os judaizantes usam de simulação e de gente que entra no meio cristão para disseminar o judaísmo, e eles têm como algo bom, mas não é. Não é, é algo que eles nos odeiam, entendeu? Como cristãos. E tem muito cripto judeu aí, e muito claro, né? Que tem ensinado as pessoas aí que é cripto judeu. Começou, surgiu ali como cristão, no máximo ali só falava o nome em hebraico, e agora não, está dizendo que o cristão não vai ser salvo porque não segue as leis, né? Que os nazarenos, os discípulos seguiam, o apóstolo Paulo seguia a lei. De onde o cara tirou esse absurdo? Né? A gente segue a lei como os mandamentos de Deus. É isso que a gente tem que tentar seguir, fazer, andar nos passos de Cristo. Se afastar da prostituição, da fornicação, do adultério, né? Do comer carne sufocada, né? Da maldade, buscar praticar o bem. É isso. Agora, lei, que lei? Lei de escravidão? Não coma isso, não faça aquilo, não ande tantos metros, não corte o cabelo assim. Isso aí é para punir, não é para abençoar, não. Vamos lá. Aí, ó, descobri a verdade, quem matou Jesus foi os mesmos que mataram Estevão. Mas claro que isso é um dia de sol lípido. Vamos lá. Acho que passou uma pergunta aqui que eu não vi. Uma pergunta da Arlan. Gideon, é certo afirmar que os maiores problemas do mundo são causados pelos Jedi? Sim, com certeza. Quem pesquisa, estuda e vê claramente como a luz do dia, não tenha dúvida disso. Vamos lá.
Vou perguntar aqui. Pergunta da Josi P. Rocha. Gideão, fala para o meu marido para congregarmos em casa com minhas filhas e ele diz que não quer isso, tem que ser na igreja. Tá certo isso? Durante muito tempo escutei o Tiago Lima, agora estou na dúvida. Você escutou o cara errado, né? Tiago Lima é meio complicado, mas assim, congregar na igreja, na denominação templo ou congregar em casa? Se você tem como fazer isso com qualidade, faça. Agora, eu não vou dizer aqui que, tipo, não vá para as denominações porque é errado, porque é pecado. Não, também não é errado, porque estão congregando. Tá, tem alguns erros teológicos e tal? Tem. Mais um exemplo. Quem manda vocês ficar em casa, como o Tiago Lima, eu sou a favor dos dois casos. Se você tem condições de ter uma comunidade pequena, pessoas que pensam na palavra, pela palavra, meditando na Bíblia, querem fazer essa congregação só vocês, perfeito. Se você não consegue isso, congregar é importante com pessoas. Mesmo que naquele meio ali, a palavra não é não tão pura, mas é por causa da ignorância do povo. E não por causa de maldade. Agora, você vai pegar um cara como o Tiago Lima, um exemplo, que manda você ficar em casa, mas o cara não entende da palavra de Deus. E ele é um mercenário tão quanto ou pior, porque ele promete ser diferente, ele quer demonstrar que é diferente de um Silas, de um coisa, e prende o povo e arrecada dinheiro da mesma forma. Entendeu? Usa de manipulação e mentira. E ele é um dos que acredita que o Deus do Antigo Testamento não é o verdadeiro Deus. Quer dizer, ele põe em xeque o caráter do próprio Cristo. Certo? E você vê Estevão estava enganado e Tiago certo, então. Porque Estevão está dizendo que era um anjo do Senhor. Mas Tiago Lima diz que não, que era Satanás, que era um anjo mau. E aí? Paulo diz que era o anjo do Senhor. O próprio Jesus vai dizer que apareceu lá no Antigo Testamento, que era ele falando com Abraão, que era ele falando com Moisés, com Davi. E aí agora? Quem é que está errado? A Bíblia, o Senhor, Estevão, Paulo ou Tiago Lima? É simples. Então, assim, se vocês conseguem fazer com qualidade dentro de uma denominação, vá, não tem problema. Agora, se você quer excelência, fique fora. Agora, não entre em atrito com seu marido por causa disso, que é errado, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui mais perguntas que eu já vou finalizar essa live, viu? Camila, boa noite, chegou aí. Jesus falou que eles têm por pai o diabo, tá? John Terry. Vamos lá. Bom, aí, José, é um problema interno onde você tem que conversar com ele e tentar resolver. Se ele não vive a palavra, ele está sendo, de certa forma, um homem ímpio. Isso é perigoso, tá? Então, alerte ele sobre isso. Você é esposa, você ama ele, alerte que ele está sendo um homem ímpio se ele prega o que não vive. Ele está sendo um fariseu hipócrita, tá? Isso aí não pode com a palavra de Deus. Deus não deixa se escarnecer, certo? Deixa eu ver aqui. Cremilton também já está aí. Aí, ó, um bom conselho da Patrícia. O seu marido é o cabeça, ganhe ele sem palavras com o seu comportamento. Mostre a ele que você é o templo e quem você segue, haja como a Bíblia diz. Como diz a Bíblia, exatamente. Não aceitar excessos, exageros, mas agir com sabedoria, entendeu, Josi? Uma pergunta bem fora da curva, um pouco fora da curva. Alfa Dasher. Tem uma pergunta muito duvidosa. Por que Saturno tem anéis? Não sei. Tem, tá? Tem que eu já vi, mas eu não sei o porquê. Eu tenho até fotos lá no canal do Telegram, tá? Eu acho que eu tenho aqui também na aba comunidade. Vamos lá. Bom, pois é, Josi, mas tente lavar a roupa suja em casa, certo? Mas é óbvio, a gente dá conselho, a gente ensina. Os conselhos que foi te dado aqui, mesmo simples e meio raso, direto,
mas com certeza vai te, como é que eu posso dizer, te orientar bem, tá? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Rapaz, fazer isso de celular é terrível, viu? Vamos lá. Vou ver as últimas perguntas para a gente. Vamos aí. Não era isso, não. Não, entendeu? O rapaz não tá para se defender, então siga os conselhos que foi dado. Pergunta do Darlan, vamos ver aí, ó. Gideon, muitos judeus são tão ricos que poderiam viver como reis se quisessem, mas eles não se contentam com a riqueza e procuram perverter e destruir tudo que tocam. Você acha que isso é natural? Não, isso não é natural, mas isso é fácil de entender por causa da visão messiânica sionista deles, tá? Tanto messiânica quanto sionista, não importa. Porque eles acreditam que se o mundo chegar em um ponto de caos profundo, o Messias deles virá logo pôr em ordem tudo. Então, eles trabalham com a subversão do mundo. É por isso que eles têm muito dinheiro e aplicam esse esforço em subverter o mundo, tá? Com pornografia, drogas, violência, caos generalizado, para que o Messias venha logo. Eles acreditam que o Messias só vai vir quando o mundo tiver em um caos absoluto, entendeu? José, é complicado. Se o cidadão gosta de TikTok, eu não tive sua razão, não, e tá com o cérebro derretido, infelizmente. Infelizmente, o cara gosta de estar com o cérebro, porque só tem lixo nesse TikTok. Só lixo. Lixo. É só mulher vagabunda, puta e homem corno, imagina. Tem um argumento só de ciência, doutor Afonso, pode dar aula. Agora, em matéria de Bíblia, meu Deus, eu prefiro mil vezes ouvir o Gideão. Cara, Afonso é complicado, mas deixa ele lá. Vamos lá. Acho que eu vou finalizar aqui, senão o pessoal não para de fazer pergunta. Pergunta aqui interessante. Eu aprendi há muito tempo que o oitavo reino é a ONU. O que você acha? Cara, totalmente antibíblico o oitavo reino. Porque o oitavo reino, ele era, é e não é mais, mas um dia voltará a ser. Então, o oitavo reino é um reino que já existiu. Né? É um reino que já existiu. E tudo indica que pela região que os profetas dá, de onde virá o antimessias, eu acredito que pela região, acredito não, porque a região que a Bíblia dá tem que estar ali entre Turquia e Iraque, tá? O Iraque a gente sabe que está destruído, mas a Turquia é o país militarmente falando, o Irã e a Turquia, tá? São os países militarmente falando e de importância no Oriente Médio, no mundo, ele é um dos mais importantes e a Turquia principalmente. É um país que fica exatamente ao norte de Israel, como está descrito na Bíblia, e as regiões que é dado como Gog e Magog e tal, e os reis, vêm dessa região. Então, possivelmente, pela manobra que Erdogan faz em tentar reunir todos os de religião muçulmana, possa ser que o reino que venha a ressurgir novamente possa ser o Império Turco-Otomano, tá? E não é difícil de prever isso não, certo? Porque os caras estão crescendo. Vamos lá. Pulou tudo aqui, calma aí. Raça de víboras, filhos da serpente. Entendeu? Não é igual uns canalzinhos ensina aí, não, que Eva transou com Satanás, com a serpente, não, gente. Tá? A semente da serpente é todos aqueles que trabalham em prol do plano de Satanás. E é por isso que Jesus chama os judeus de filhos da serpente, filhos do diabo, raça de víboras. A mesma coisa que João Batista fala, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Se Jesus chama eles de raça de víboras, Jesus é uma serpente também, é descendente da serpente, porque Jesus era judeu. Então não tem nada a ver com carnalidade, com carne, com DNA, não, tá, gente? Igual esses canais aí loucos ensinam. Vamos lá.
Sim, Camila Oliveira. Eles querem trazer o caos. Ó, estude sobre o Rabino, Zabatai Zev e as seitas dos Zabataitas, tá? Você vai entender tudo sobre esses planos. Não é um assunto fácil de achar, não, mas você vai achar, entendeu? E pesquise também sobre Theodor Herzl, né, que é basicamente o pai do sionismo. Você tem que entender o seguinte: eles estão cegos, eles acham que é o Messias deles que vai vir para livrar eles. Entendeu? Eles espiritualmente estão cegos, não conseguem entender. E é por isso que Jesus falava em parábolas, para que eles não entendessem. A cegueira deles é espiritual, não é a gente que vai conseguir tirar, não. Pode ter certeza disso. Você pode falar aqui na frente dele para eles ouvir aqui, ó. Eles não vão entender. Ó, pois é. Estão dizendo que vai alagar, que vai acabar tudo com água. A Amazonas vai alagar. Quem é que está certo, né? Será os caras querem ser mais do que a Bíblia? Do que a palavra de Deus? Aí, ó, Patrícia botando os links. Valeu, Patrícia. Pergunta do Darlan. Se todos os cristãos que existissem vissem que os judeus são vivos, seria possível vencê-los? Não cabe a nós vencê-los. Não cabe a nós isso. Mas alertar os nossos irmãos para que não caia no fermento deles. Eles terão o fim deles, pela mão do próprio Messias. Vamos lá. Sim, Bruno Cunha, exatamente. Só que eles acreditam que dando poder a esse líder mundial, eles vão ter sucesso. Mas é óbvio, o anti-Messias vai chegar um momento que ele não vai respeitar nada, como está em Daniel. Não é, tá? Não, não fica achando que, como esse Macron, um cara bonito, fala bem. Não, não, o anticristo é um homem de aparência feroz. Ele é um conquistador, é um dominador. Não é um cara que vem enganando ninguém, não. Ele é um cara que vai impor ordem. Ele é um cara que vai impor no poder, na raça. E é onde, quando Daniel fala que ele não respeita os deuses dos seus pais, os deuses dos povos. Entendeu? Esse é o verdadeiro anticristo, é o antimessias. Não é esses caras que falam, oh, o cara vai vir enganando, bonitão, falando bem, né? Chamando a atenção. Não, o cara ele vai se impor, ele vai ser um cara imponente. Eu não sei de onde esses caras tiram, acho que é de filme, né? Aquele filme Deixados para Trás, que passa lá o anticristo parecendo um galã de novela. Não, não tem nada a ver com a Bíblia. O antimessias não é assim. Não é assim. Ele é um cara imponente, um homem de aparência feroz, é o chifre pequeno, fala coisas arrogantes, se põe sobre tudo que se chama Deus ou é digno de culto. Entendeu? Não é um cara amável, não. Não é um cara amável. Como alguns tentam falar, né? Bizarro. Vamos lá. Hum, José Maria Gomes está perguntando aí, ó. Deixa eu ver a pergunta dele aqui. Gideão, essa idade que Jesus viveu, 33 anos, esse número não é o alto grau da maçonaria? Quem disse que Jesus viveu 33 anos, cara? Não existe idade correta. Diz que Jesus começou seu ministério com 30 anos de idade. Tá? Mas essa coisa de, morreu com 33, ou coisa do tipo, tá? E se foi o caso? A gente sabe que a maçonaria... Rapaz, quem conhece a maçonaria estuda de fato, uma coisa que esses canais não conhecem, não sabem, é que a maçonaria ela tem essa ideia de usurpar tudo e colocar em nome dela como se fosse o crédito dela, seja coisa boa, obra social, política e tudo mais. Né? Eles gostam de se apossar da autoria de coisas boas, tá? Mas não há uma certeza acerca disso. The Rock é o anticristo. Como assim, velho? Bom, mas valeu, galera. Vou terminar a live por aqui, certo? Já passei muito do tempo, eu queria que fosse no máximo 35 minutos. Já está em 51, pessoal, né? Vamos lá. Opa, Jesus é um ser eterno. Quem está preocupado com 33 anos ou coisa do tipo é irrelevante, tá? Mas vamos lá. Sim, a maçonaria é uma sinagoga, né, Bruno Cunha? O próprio Gustavo Barroso ele tem uma frase muito célebre, eu não sei se eu vou lembrar exatamente da frase, mas ele fala que a maçonaria é como se fosse uma fábrica de semi-judeus, ele fala mais ou menos isso, porque as práticas lá dentro da maçonaria é muito próximo, né, a, a do judaísmo, dentro das sinagogas, né? Aí Marcos César aí, ó, dizendo que eu tô com 33 likes. Rapaz,
Semana passada tinha 2 vídeos meus falando sobre mulher, cada um com 666 visualizações. E aí? Né? 33 likes agora. Eu sou da maçonaria. Gente, vamos parar com isso, tá? Vocês dão atenção demais a esses caras e é por isso que falta tempo para ler a Bíblia e é enganado por qualquer um que aparecer na internet falando baboseira, tá? Mas é isso aí. Valeu, um abraço. Valeu, Patrícia. Valeu, Ricardo. Valeu, Marcelo. Valeu a todos que estão aí nos acompanhando nesse momento, né? Eu vou deixar, já está aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá certo? Algumas informações aí sobre o nosso projeto aí de levar informações a vocês sobre comunidade, caça, pesca, tá? Cuidar de animais, tratar animais, certo? Então, dê uma força aí pra gente e assista toda a playlist para ficar por dentro do que a gente está propondo, tá ok? E detalhe, se essa live não aparecer logo após que eu finalizar, não tiver no canal, quem está com o link pode assistir, compartilha o link e talvez amanhã ela já está online, tá? Porque eu não sei o que está acontecendo no YouTube agora, está me dando aí uns strike ghost, né? É um termo usado lá nos Estados Unidos, que é eles barram o alcance do vídeo de forma fantasma. Eu olho aqui, parece que está tudo ok, mas não está aparecendo para ninguém o vídeo. E quando você olha na lista de vídeos lá do canal, também não está aparecendo. Mas logo depois de algumas horas ou no outro dia, o vídeo fica lá disponível, né? Infelizmente, a gente está assim. Mas tá aí a live. Eu espero que vocês tenham gostado de toda a informação, conteúdo passado aqui e que possa servir aí para o aprendizado de vocês. Valeu, boa noite e até a próxima.